A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, temos aqui, recebi o comentário desta irmã. O nome dela é Andréia Batista, né? Andréia Batista. Ela viu este vídeo aqui, tá vendo aqui este vídeo? O título é CCB, tá vendo aqui, CCB, Oficina de Matar Almas. A congregação tem uma oficina, né? E eles matam as almas nessa oficina, né? Aqui nesse vídeo, eu conto o testemunho do nosso irmão. O nome dele é Ricardo Fernandes. Ele mandou um comunicado para mim, né? Ele diz: fui abandonado pela Irmandade e pelo ministério da minha comum. Conheci na própria carne, com dias de batismo, batizou mais alguns dias, né? Já foi para o quartinho. Uma maravilha esses irmãos da congregação, né? Neófito é uma palavra, significa novo na fé. Fui parar no quartinho, né? Faltou o entendimento, tiraram a minha liberdade. Batizou e pecou, diziam os irmãos. É uma loucura, gente, é uma loucura. Essa congregação é coisa pavorosa, né? Batizou e pecou, diziam os irmãos. Pequei porque era viúvo, com 35 anos. Havia conhecido minha irmã, parada e pecadora. Entre aspas, esse pecadora, tá? Entre aspas, esse pecador. Segundo o ministério, ainda bem que segundo esses camaradas aí, que estão a serviço do inferno, matando almas e destruindo famílias. Então tá. Pequei porque era viúvo, com 35 anos, havia conhecido uma irmã que havia me apresentado a graça. Ai, meu Deus do céu. A graça que é a igreja, não é? Esta obra gloriosa que é o próprio Deus se fazendo, assumindo uma personalidade humana, e na cruz do Calvário pagar o pecado de toda a humanidade, para justificar os homens diante da justiça dele. Veja só, isso é uma graça infinita, imensa. Não, mas na cabeça desses camaradas malucos, a graça é um sistema religioso perverso, que mata as almas e destrói famílias. Bom, veja bem, isto mesmo, minha esposa parou por muitos anos. Diz aqui, minha esposa parou por muitos anos, foi para o mundo e retornou. Eu a conheci numa festa, ela estava congregando firme. Convidou-me a congregar com ela e assim foi feito. Numa visita ao braço, fui batizado. Tem cabimento um negócio desse? Quer dizer, batiza as pessoas de qualquer jeito, né? Batiza viciado, batiza drogado, batiza endemoniado, batiza amaziado, batiza toda sorte de pessoas. Lá na frente aparece a contradição, pá! Matam a alma, destrói a família. É essa loucura destes homens. Não tem cabimento, esses homens vão dar conta desse sangue derramado. Porque são almas pelas quais o Senhor Deus derramou seu sangue na cruz do Calvário. Os caras andam de Bíblia debaixo do braço, para cima e para baixo, né? Usando como se fosse um desodorante. Ninguém respeita o que está aqui. Não acredita na pessoa do Senhor Jesus, é uma apostasia infernal, né? E matam as almas e destrói. Ao invés de separar essas pessoas que querem batizar, né? Conversar com ela, por que você quer batizar? Ver se ela tem realmente o testemunho de uma alma que nasceu de novo, né? Porque, veja, as pessoas têm problemas. Quem procura uma igreja cristã, na maioria das vezes tem problemas. Tem gente que tem o problema da ira, né?
tem problema de ira, fica nervoso rapidinho, né? Outros são dependentes emocionais, outros têm transtornos alimentares, têm dependência química, outros têm maus hábitos financeiros, o cara gasta demais, o dinheiro não dura até o fim do mês, o companheiro fica indignado com isso e surgem as brigas, outros têm problemas de alcoolismo, outros têm problemas de perda e que não está resolvido, entendeu? Então, são pessoas que precisam de atenção, de aconselhamento, de orientação, antes de batizar, entende? Antes de batizar. O caso triste desse irmão aí, batizou, né? Dias depois, já uns 4, 5 dias depois, pronto, já estava no quartinho, dizendo que pecou, para sentar no último banco, para ver se acha misericórdia no último dia. Que ironia, ele diz, né? Numa visita ao Brás, eu fui batizado. Poucos dias depois, né? Já estava, que ironia, fui batizado e levado para o quartinho. Não sabia o que aquilo representava. Minha liberdade foi cortada. Os irmãos diziam que eu havia sido incauto. Deveria ter batizado após o casamento, pois não perderia a liberdade. Mas alguém foi lá dizer isso para ele? O ancião, o cooperador, que viu uma pessoa nova na igreja, procurou falar com ele, fazer amizade com ele, visitá-lo, conversar com ele, saber alguma coisa, pelo menos, não dão bola. Os caras não querem nem saber. Então, e aí, num primeiro momento, aceitei como ato de humilhação, né? Congregava todos os dias. Hoje, passado 8 anos, sou o único na minha casa que frequenta a igreja. Minha esposa ficou revoltada com tanta injustiça. O homem a si mesmo toma as dores de Deus, fala como Deus, mas sempre será homem. Faça uma reflexão. Se algum irmão disser que alguém pecou, a primeira atitude é perguntar com quem. O sexo não é o único dos pecados. Não tenho liberdade, não chamo ele, não posso orar, não posso testemunhar, enfim, como não fui malicioso, batizar após o casamento, fui penalizado. Então, mas tem cabimento um negócio desse? Mas tem cabimento um negócio desse? Agora vamos lá ver o que a nossa irmã Andréia Batista diz, né? Ela diz o seguinte: eu fiquei só 8 cultos sem congregar na minha comum. Separei do meu esposo só de casa. Quer dizer, separei do meu esposo só de casa. Ela foi lá talvez para a casa da mãe dela. Mas ele sabia onde eu estava. Nos falávamos todos os dias. Mesmo assim, olha só quem é essa cambada que se diz Cristo, servos de Deus. Que Deus? Qual Deus? Mesmo assim, ninguém da CCB me visitou, ninguém me ligou. Não era para esse cooperador, esse ancião, que se notou a falta dela dentro do templo, nas reuniões? Por que não foi lá na casa dela saber o que estava acontecendo? 8 cultos, 2 por semana. É um mês sem ir na igreja. Entendeu? Bom, os caras não estão nem aí para as pessoas, entende? Estão nem aí. Depois disso, ela diz, né? E ao voltarmos para o nosso lar, tudo bem? Conversamos com o ministério. Ela, depois de um mês ou 40 dias, né? Eles se reconciliaram, né? Voltaram para a sua própria casa, para o lar deles, né? Ficou tudo resolvido. Mas aí, o assassino de almas, né? O filho do inferno, entra em ação.
Então, mas o ancião disse: a irmã não toca mais, sou o irmão. Quer dizer, são machistas, né? Alguns, tem muitos que estão dentro do armário, né? E ela continua dizendo: eu, organista há 17 anos, instrutora de música há 6 anos, e agora me jogaram, cortaram a minha liberdade, mesmo não tendo pecado. Mas, olha, veja que cambada de homens, pelo amor de Deus. Que é isso? Vamos dar uma olhada o que diz a palavra de Deus, né? Diz assim, João capítulo 10. Jesus fala assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando as tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo algum seguirão os estranhos, antes fugirão dele, porquanto não conhece a voz dos estranhos. Aí os discípulos não entenderam a parábola, né, e perguntaram para o Senhor Jesus o que é que ele estava falando. Né? E Jesus disse, né, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão... Agora aqui vamos começar o retrato literário desses anciãos da congregação cristã no Brasil. Aqui diz, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com bom abundância. Depois ele fala, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor cuida das ovelhas. O bom pastor se dedica às suas ovelhas. O bom pastor renuncia à sua vida, os seus negócios, a sua empresa, os seus interesses, por causa das ovelhas. Depois diz, mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Está entendendo? Então, a congregação acusa os demais pastores das demais igrejas evangélicas, acusa dizendo que eles são mercenários porque eles recebem salário. Está entendendo? E a congregação não, todo mundo trabalha de graça, trabalha nada. Eles assumem a tribuna, abrem a Bíblia em qualquer lugar, prega, é um culto misto, prega até contra a palavra de Deus, contra o ensino do Senhor Jesus, contra verdades claras das Escrituras, entendeu? Porque são homens sem noção do que a Bíblia diz, né? E aí e leva tapinha nas costas, né? Porque vivem fazendo falsas profecias. Agora, o Senhor Jesus está dizendo que o mercenário é aquele que não tem cuidado das ovelhas. Aqui, o mercenário não tem cuidado das ovelhas. Ele não está preocupado, ele não está nem aí. Ao invés de ir lá na casa dessa nossa querida irmã aqui, a irmã Andréa Batista, né,
visitar, aconselhar, falar com o esposo dela, o que está acontecendo com vocês, reuni-los, resolver o problema com orientação, com conselho. Não, ninguém visitou, ninguém se interessou. Entendeu? Como é que é a conversa de vocês, cambada de falsos profetas? Deixa que o Senhor cuida? Vocês vão dar conta desse sangue derramado. Vocês mataram milhares de almas, vocês destruíram milhares de famílias com essa vossa mentirosa pregação, que desde o ano 1940 vocês criaram o tal do pecado de morte para matar almas e destruir famílias. Vocês vão, o Senhor Jesus vai mandar vocês para o inferno fazendo assim, esse aqui é o vosso nariz, metendo o calcanhar no vosso nariz, cambada de falsos profetas. Tá? Então, ninguém visitou essa irmã, não querem saber. E usam a palavra, perverte o sentido da palavra de Deus, para dizer que mercenários são os pastores que recebem salário. Na ignorância, que Paulo recebeu o salário. Paulo recebeu o salário, quer ver? Vou mostrar aqui, está vendo? Recebendo delas salário. Então, aqui, Paulo fala, veja. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 8. Diz assim: outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E, entendeu? Recebendo delas salário. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. Está em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 11, aliás, capítulo 11, versículo 8. O Senhor Jesus mesmo disse, digno é o obreiro do seu salário. Vamos ver aqui, digno é o obreiro do seu salário. O Senhor Jesus mesmo ensinou isso. Vamos ver aqui, na Bíblia Online. Ele fala aqui, em Lucas, capítulo 10, verso 7, aqui, Jesus diz, digno é o obreiro do seu salário. O que é isso? Lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18, né? Paulo aconselha a Timóteo, veja bem, ele diz, os presbíteros que governam bem sejam dignos, estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha. Está vendo aqui, Aqui é uma figura, um ensinamento lá do Velho Testamento, tá? Que o Senhor mandou, no Velho Testamento, a não amarrar a boca do boi que estava trabalhando. Ele tinha que comer do trigo que ele estava moendo. Né? E depois diz, digno é o obreiro do seu salário. Paulo está aconselhando isso. Né? Paulo diz a Timóteo também, né? A Timóteo para não se envolver com negócios desta vida. 2 Timóteo 2,4. Vamos ver aqui 2 Timóteo 2,4. Quer ver? 2 Timóteo 2,4. 2,4. Né? Diz aqui, ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida. Quer dizer, quem está trabalhando no exercício de um ministério não tem que se embaraçar com negócios dessa vida. Andar atrás dos seus próprios negócios. Por quê? Porque o objetivo dele é agradar aquele que o alistou para a guerra. E depois diz, se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Esse ministério aí quer a coroa da vida eterna, vão se dar mal. Porque eles não estão trabalhando no exercício do seu ministério com legitimidade. Por quê? Porque estão correndo atrás de seus próprios negócios e as almas estão aí perecendo. Quando aparece o problema, eles matam a alma, em vez de, se tivesse cuidando das ovelhas,
não precisa, aconselharia, orientaria, oraria por elas, estaria junto com elas, né? Aqui, ó, ele fala, aqui Paulo fala, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Quer dizer, o ministro que está cuidando das ovelhas, ele deve receber os frutos do povo, né? Ter o sustento para cuidar das ovelhas. Entende? Lá em 1 Coríntios 9, Paulo faz a defesa do seu ministério. Ele diz aqui no verso 5, não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Está entendendo? Por quê? Para cuidar das ovelhas, para orientar, para aconselhar, orar com elas. Ó, depois diz, ó, quem jamais milita a sua própria custa? Quem é que vai militar, vai trabalhar a sua própria custa? Não tem como. Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Entendeu? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Entende? Digo isto, eu isto segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura Deus tem cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito. Porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com a esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhemos as carnais? Entende? Não tem essa conversa de condenar aqueles que recebem o salário. Tem que condenar aquele que recebe o salário e não tem cuidado das ovelhas, que só vive correndo atrás dos seus próprios negócios. Esse sim, mas quem recebe um salário e está junto do povo, orando por eles, orientando, aconselhando, assistindo, que é isso? Em Atos 6, você vê lá a orientação, né? Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para tratar do socorro das pessoas, né? Atender as pessoas nas suas necessidades. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Nada de cuidar dos seus próprios negócios, continuar pescando. Eles abandonaram o seu trabalho secular para cuidar das ovelhas. Foi isso que eles fizeram. Mas esses vigaristas mentirosos pervertem o ensino da palavra de Deus. E fazem isso. Ó. E a prova de que são mercenários é o seguinte, ó, vou provar para vocês. Quando eles vêm vir, ó, aqui diz, né, mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, não é deles, né? Por isso que eles não têm cuidado. Entendeu? Larga para lá. Vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Quem é esse lobo aqui? É o demônio. Eles são assim mesmo. Quando eles veem uma pessoa endemoniada, possessa, eles expulsam da igreja. Tá? Eu vi isso aí acontecer. Tá? Eu vi acontecer na minha comum congregação. Né? Tinha uma irmã que se manifestava, uma jovem que se manifestava a todo culto lá, pegava a irmãzinha, trancava no quartinho e só deixava ela voltar para casa depois que todo mundo tinha ido embora. Aí soltava a menina para no culto seguinte voltar com seus demônios. Né? Entendeu? Aqui em Guarulhos, eu vi uma criança gritando e eu atravessei a rua e fui conversar com uma mulher que estava na frente da casa, toda agitada, né? E perguntei o que está acontecendo. Ela falou, é minha sobrinha, né? Quando o pai nega alguma coisa, ela fica desse jeito. Aí eu vi, a menina pôs a cara na janela,
eu vi que ela estava endemoniada. Eu falei, o problema dessa menina não é rebeldia, não, ela está endemoniada. Foi Deus que me mandou lá, sabe? Porque eu não costumo me meter na vida das pessoas, né? Mas o Senhor me mandou lá para fazer uma obra, né? Aí eu vi a cara da menina na janela. Eu falei, essa menina não é rebelde, não. Ela está possessa de espíritos maus. Fui eu falar isso, essa mulher desandou a gritar, falar alto, agitada, né? É verdade mesmo, é verdade mesmo. Eu falo pro meu cunhado que é demônio, é espírito mau. Ele não acredita, ele não acredita. Aí o pai da menina pôs a cara na janela, viu que eu estava falando com a cunhada dele, saiu pela outra porta, que era uma casa de esquina, e tinha uma outra porta do outro lado da esquina, né? Deu a volta e veio falar comigo. Até aí eu não sabia de nada, que era crente da congregação, nem nada. Eu pensei que... eu já, até essas alturas, eu sabia que eles eram crentes, mas não sabia de que igreja, né? Aí quando ele chegou, eu olhei para ele e falei, meu irmão, é o seguinte, isso não é rebeldia da sua filha, tá bom? Isso aí é espírito mau. Isso é fácil resolver. Chama lá o pastor da sua igreja, tá? Para ele vir orar com você, ele expulsa isso daí. Você mesmo expulsa. Entende? Aí ele falou, não, eles não vêm. Falei, mas como não vêm? Tem que vir. Que conversa é essa? Tem que vir. Ué. Ele falou, não, ele já falou até da tribuna. O ancião falou da tribuna que não é nem para passar na porta da nossa casa que essa coisa pega. E eu falei, bom, então, irmão, que é o seguinte, leva lá na Mundial, lá, que lá não vai precisar, o pastor lá não vai nem pôr a mão na cabeça dessa menina, de sua filha aí, não. Lá da tribuna mesmo eu já expulso e você fica livre disso. Vai na Universal, vai em qualquer igreja aí, que resolve esse problema seu. Aí ele olhou bem na minha cara assim, o olho firme, e falou, meu irmão, entra na minha casa. Falei, vamos lá. Entrei lá dentro, expulsei o espírito mau da menina e depois expulsei da mulher dele também. Depois ele me falou que a mulher dele também estava dando problema para ele. Aí, ele me falou o seguinte, falei, irmão, olha, nós estamos no maior desprezo, irmão, porque ele falou da tribuna que é para não passar nem na calçada da nossa casa que essa coisa pega, entendeu? Minha esposa e eu fomos criados nos corredores da congregação, nós nunca demos um problema na igreja, nunca teve uma reunião por nossa culpa, por nossa causa, entende? Agora a Irmandade despreza a gente, se encontra com a gente no supermercado, na farmácia, eles viram a cara. Se vai andando vai passar na mesma calçada que nós estamos andando, eles atravessam a rua porque o ancião falou para não pisar na calçada onde nós passamos, que é para não manchar os pezinhos santos dos irmãos, das irmãs. Falei, tem cabimento um negócio desse? Então é isso aí. O mercenário, quando vê demônios, espíritos maus, ele deixa as ovelhas e foge. Entendeu? Porque ele não é, pastor. As ovelhas não são dele. São homens a serviço do inferno. Homens ao serviço do inferno. É o caso, né? A nossa querida irmã aqui, a Andréia Batista. Veja, isso aqui, ela está relatando um problema de casamento, sabe? É um problema de relacionamento. Ninguém tem aconselhamento, orientação, sabe? Batizam de qualquer jeito, as pessoas casam-se, diz que é confirmado pela palavra, levam para dentro do casamento um mundo enorme de problemas de personalidade, problemas que não são tratados, sabe? Pessoas que têm conflitos, uma série de dificuldades, se unem no casamento para depois as brigas, desentendimentos. Não tem cabimento uma coisa dessa. E esses caras nem para aconselhar, nem para visitar, nem para orar junto com eles. Faça-me o favor. Olha, irmã Andréia Batista, tá? Fique sabendo de uma coisa. Você faz parte de uma igreja que eles nem sabem o que é o evangelho, tá bom? Muito provavelmente você
está se achando aí numa situação de triste, de derrota, tal, fique sabendo de uma coisa. O Senhor Jesus te ama, entendeu? Ele deu a sua vida na cruz do Calvário por todas as tuas culpas, por todos os teus pecados. Ele pagou, a sua dívida já está paga. Você está livre, tá? Ele fala, leia o Evangelho de João, ele fala por 20 vezes, quem crê em mim tem a vida eterna, entende? Quem crê tem a vida eterna, não é vai ter, não sei se vai ter a vida eterna, quem sabe tenha a vida eterna. Não, ele fala por 20 vezes. Ó. Quer ver aqui, ó? Vou mostrar para você, ó, João capítulo 1, aqui, ó. Ele fala aqui, ó, quer ver, ó? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quer dizer, ó, aos que creem no seu nome, entende? Ó, quer ver, ele fala aqui também, quer ver, ó, capítulo 3:15. Aqui, ó, capítulo 3:15. Decora esses versos. Ó, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele que nele crê não pereça. Se você crê em Jesus Cristo, você tem a vida eterna. Está salvo por toda a eternidade. Não depende de ancião, de igreja. Você não depende de nada. Vê se liberta desse sistema religioso que manipulou a sua mente. Aqui, ó, o verso 16 diz, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ó, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você precisa acreditar nesse sangue derramado por amor da sua alma. Ó, diz aqui, ó, quem nele crê, quem crê nele, ó, não é condenado, entende? Você crê em Jesus? Não tem condenação para você, você está livre, está salvo por toda a eternidade. Deixa esses camaradas falarem o que quiser, entende? Tirar a tua liberdade, mandar você sentar no último banco, não pode testemunhar, não pode orar, não pode tomar a ceia do Senhor. Esses camaradas são falsos profetas mentirosos, tá? Você gosta da congregação, fica por aí. Mas olha, presta atenção. Confia no ensino do Senhor Jesus e não vai atrás da boca desses homens, que esses homens são falsos profetas mentirosos, tá? Entendeu? Quer ver aqui, ó, 3:36, olha o que ele fala aqui, ó. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Você crê no Filho de Deus, Jesus Cristo? Você tem a vida eterna, você está salva. Está salva por toda a eternidade. Estou inventando coisa? Não, vamos ver aqui 5:24. Quer ver, ó? 5:24, ó. Ó, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem a vida eterna, não é vai ter, não sei se vai ter, quem sabe tem, é que nem como esses homens estão, esses mentirosos estão ensinando você. Tá? Quem crê tem, ó, a vida eterna. E não entrará em condenação, tá? Você não tem o que condenar, porque ele já pagou sua dívida na cruz do Calvário. Vai condenar você de quê? Quer ver? Ó, você tá, quem sabe você não ainda duvida disso. Tá? Vamos ver. O 6:47, aqui, ó, quer ver? Ó, 6:47. Entende? Ó, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Entende? Você tem a vida eterna, você está salvo por toda a eternidade, tá? Não há nenhuma condenação, entendeu? Não importa o que aconteça na sua vida. O fim você vai viver com o Senhor Jesus por toda a eternidade. Para de seguir esses homens, se preocupar com o que eles fazem. Esses caras são homens a serviço do inferno. Porque se fossem homens diferentes, fariam diferente. Prestariam atenção nas pessoas quem está faltando no culto. Por que está faltando? Vai lá e procura saber, procura aconselhar, resolver o problema. Não fazem absolutamente nada. E depois, quando o problema aparece, eles matam as almas e destroem a família. Isso é uma cambada de falsos profetas, tá? Isso é revoltante. Ó, irmã Andréa,
atende meu conselho, ó, leia o Evangelho de João, marque bem as passagens que falam sobre a salvação das nossas almas, entendeu? Decore esses versos, entende? Guarde bem aqui na sua mente e no seu coração, tá? E acredite, não deixa acontecer com você a parábola do semeador. Vamos ver a parábola do semeador? Ó, o semeador saiu a semear. Né? Você conhece a parábola? Está aqui, ó. Então, Jesus contou a parábola, né? Eis que o semeador saiu a semear, e aconteceu que, semeando uma parte da semente, caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre os pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porém não tinha terra profunda, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu no espinho, os espinhos sufocaram e não deu fruto. E a outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, e produziu a 30, outra 60 e outra 100. Aí os discípulos não entenderam, foram perguntar. E Jesus ensinou, né? E diz, ó, o que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles que ouvem a palavra que é semeada. Mas, tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada em seus corações. Entende? E tem aqueles que as aves vêm as aves do céu e comem a semente que foi semeada, entende? Que são os espíritos maus. Então, guarda bem essa palavra no seu coração, tá? Não permita que os espíritos maus, Satanás, tire essa palavra do seu coração, tá? Coloca no seu coração, tenha confiança na suficiência do sangue derramado para a salvação da sua alma e o perdão dos seus pecados. Pare de seguir a boca desses homens, porque esses homens, o Senhor Jesus está passando longe deles, tá? Não são crentes de Jesus Cristo, não são homens de Deus. Ó, para o vídeo por aqui. Eu não estou bravo não, mas eu fico indignado, né? Porque é muita loucura desses homens, tá? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus.